Então, gente, continuando aqui falando sobre as fontes renováveis, eu vou trabalhar com vocês as fontes alternativas. Essas fontes que eu vou falar agora, elas não podem ser usadas de forma isolada. Elas sempre são utilizadas de forma complementar. Então, eu tenho uma matriz primária e aí elas são utilizadas como fontes secundárias, tá certo? Então, tipo assim, a gente já tem a energia hidrelétrica. Ah, tá. Mas eu posso utilizar outra fonte de energia para estar gerando para aquela região. A não ser que eu tenha uma usina, por exemplo, eu vou trabalhar agora com vocês a energia solar, energia eólica e tal. Então, se eu tenho uma usina solar que tem capacidade suficiente para abastecer aquela região, aquela cidade, beleza, tá? Mas na maioria das vezes elas são utilizadas como fontes secundárias. Então, e o que vai ser essa energia alternativa? É toda aquela que se substitui as energias convencionais. E qual a grande importância dessas fontes aqui? Elas vão gerar um menor impacto ambiental. Gente, de longe, essas fontes aqui, elas têm um menor impacto ambiental, principalmente em relação à emissão de gases poluentes. E aí a gente vai destacar o quê? A energia solar, obtida através dos raios solares, fotovoltaica, a energia eólica, obtida através dos ventos, e a energia de maré motriz, através da maré. Tá? A energia eólica ela tem crescido bastante no Brasil. Um dos grandes, mas tudo tem seus prós e seus contras. Por exemplo, um dos grandes problemas em relação à energia eólica é o seu custo. O custo de implantação é altíssimo. O custo de manutenção ainda é elevado. Pensa-se que com a evolução, com a popularização disso a nível mundial, possa diminuir bastante. Então, um dos grandes problemas é o custo-benefício e, além disso, é um custo muito alto para gerar pouca energia. Entende? Então, mesmo assim, nós temos um crescimento. Por exemplo, de 2005, olha a evolução que nós temos aqui até 2020, que é o ano que nós estamos aqui. Ó. Então, nós temos uma evolução exponencial, uma produção exponencial da geração de energia eólica. Pegando aqui o Brasil, a região que tem a maior potencialidade é o litoral norte-nordeste aqui para gerar energia. O interior do Nordeste, aqui o sertão nordestino, o litoral do Rio Grande do Sul e parte aqui da região sul no estado de Santa Catarina e Paraná. Aqui, então, essas são as regiões que potencialmente nós podemos instalar as usinas, né, eólicas, e isso pode estar gerando energia. Claro que nós temos outras regiões, por exemplo, aqui é Barra dos Coqueiros, isso aqui é material exclusivo, Clecinho estudando, Clecinho viajando, então trazendo materiais para vocês. Então eu descobri que em Barra dos Coqueiros, que é uma cidade do litoral de Sergipe, tinha esse material aí, né? Tinha uma usina eólica. Não era uma usina eólica, mas tinha essas pás eólicas. E aí eu fui até lá. Fui lá, pesquisei, estudei, conversei com o pessoal para entender. Isso aqui é legal, é muito massa, beleza, mas tem um porém. Como essas pás eólicas elas são instaladas justamente onde nós temos o fluxo de ar, significa dizer que em determinados momentos nós também temos o período migratório das aves. E as aves elas se aproveitam justamente desses fluxos de ar. Em alguns momentos nós temos o choque de aves com essas pás eólicas. Claro que não vai ser várias aves, mas algumas sim, né? E aí outra coisa, o ruído. Elas geram um pequeno ruído que é irritante. Eu fiquei lá próximo, eu fiquei irritado porque eu tenho sensibilidade, então eu fiquei irritado. Claro que a população que mora lá vai se acostumando, mas são os problemas que nós temos, pontos positivos e negativos. E um outro ponto de vista, né, do ponto de vista negativo, tanto aqui em Barra dos Coqueiros como em Fortaleza, também já fui em Fortaleza e vi lá, você está na praia, então você tem um impacto estético, visual, então a paisagem de turismo tal, de repente você vê essas pás eólicas, então não é interessante para o local, mas o local tem a possibilidade dessa geração de energia e o governo
aproveitou dessa potencialidade. O Brasil, ele tem ainda no litoral nordestino, nós temos o complexo Oitis, que fica entre Piauí e Bahia, que é o maior complexo, né, de geração de energia eólica do Brasil. Fica entre Piauí e Bahia, certo? E pegando agora já a energia solar. A energia solar ela tem crescido bastante no Brasil, principalmente porque tipo, eu posso colocar um painel fotovoltaico na minha casa. Inclusive já fiz estudo para colocar. Hoje não vale a pena porque ainda está muito caro. Já foi mais caro, já está mais barato. Mesmo assim ainda está caro. Por quê? A relação custo-benefício. Então, o investimento é muito alto e o resultado é a longo prazo. E a geração de energia, pelo valor, ela é baixa. Então, as placas fotovoltaicas. Nas residências, a galera está usando mais combinada. A energia elétrica da hidrelétrica junto com os painéis fotovoltaicos da energia solar, tá? Então nós temos também aqui a evolução, já pega de 2012, subindo até 2018. Então, principalmente a partir de 2015, que é quando nós temos os incentivos do governo, o governo começa a subsidiar, né? Então, a partir de 2015 nós temos um crescimento exponencial da utilização da energia solar no Brasil, por incentivo do governo, tá? Então nós temos aqui, claro, que o Brasil é um país tipo potencial lá em cima, justamente por sua localização geográfica. Então, tá aqui a linha do Equador, ela corta aqui. Então, essa região é mais aquecida, tem um potencial maior. Essa região tem uma menor insolação, já tem um potencial menor. Então, não é muito interessante para aqui da região sul, mas da região sudeste para cima é muito interessante estar utilizando, principalmente aqui no Nordeste e aqui no sertão nordestino, onde nós temos o maior potencial, né, fotovoltaico do Brasil. E aqui eu trago, por exemplo, a maior usina solar da América Latina. Não estou falando só do Brasil, estou falando da América Latina. Fica no Piauí. Então, Piauí, a galera fala do Piauí, o Piauí é o estágio do inferno. Beleza, mas tem o seu fator positivo. Utiliza a energia solar. Então, nós temos a maior usina solar da América Latina no Piauí. E nós temos o maior complexo do Brasil, complexo eólico do Brasil no Piauí também, tá? E eu não poderia trazer os meus materiais exclusivos. Em 2010 eu fazendo uma pesquisa, então eu fui até Campestre, uma cidade do extremo norte de Alagoas, e lá tinha 6 placas fotovoltaicas. E era uma comunidade pequena e essas 6 placas elas estavam abastecendo uma escola. Lá não tinha como chegar e aí tinha aquele programa Luz para Todos, e eles utilizaram esse recurso para estar gerando energia para essa escola. Eu achei fantástico. Então, tipo assim, a cidade, a comunidade lá no meio do nada, tá, beleza, mas tinha geração de energia através dos painéis fotovoltaicos. Esse aqui sou eu, claro, no tempo das vacas magras. Magras quase que não sai, das vacas magras, mas muito interessante. Isso aqui foi em 2010. E aqui foi a primeira fábrica de painéis fotovoltaicos do Brasil, instalado no estado de Alagoas, na cidade de Marechal Deodoro. Eu não sabia, mas uma ex-aluna nossa, a Ellen, lá do Eustáquio Gomes, ela foi fazer um trabalho com o pai lá no Distrito Industrial de Marechal Deodoro, chegou lá, poxa, uma fábrica de painel fotovoltaica. Lembrou do Clecinho, tirou as fotos e me enviou. Até hoje eu uso esse material, porque foi muito interessante. Primeira fábrica de painel fotovoltaico no Brasil, aqui no estado de Alagoas. Isso foi muito interessante porque diminuiu o valor do painel, diminuiu bastante. Hoje com R$1.000 a gente está comprando uma placa solar que antes, em 2010, quando eu fiz aquela pesquisa lá, custava 5, 6 mil reais. Então isso tem beneficiado bastante a geração de energia. E uma outra fonte de energia menos comum, menos popular, tipo, isso aqui é um protótipo que existe lá no Ceará, no Porto de Pecém, que é a maré motriz. Então, a onda do mar, isso aqui é um braço mecânico, ela vai impulsionar, e esse braço mecânico ele vai ter como se fosse uma prensa aqui, e ele vai gerar uma pressão. E essa pressão ela vai ter um jato de água que vai ter uma turbina, aí pega a mesma ideia da usina hidrelétrica. Então,
pressionou a água gira a turbina, aí gera energia mecânica. Essa energia mecânica é transformada em energia cinética e de energia cinética energia elétrica. Lembrando que isso aqui é um protótipo desenvolvido com tecnologia brasileira, em parceria, né, com outros países, outras universidades, empresas também, é uma parceria público-privada. Só que em outros países eles utilizam outra ideia para gerar. Por exemplo, utiliza as correntes marítimas, coloca a turbina dentro do oceano e a corrente gira e transforma em energia. Também a chamada de maré motriz. Então você pode encontrar no Enem como onda motriz ou maré motriz, tá certo? E aqui a gente finaliza mais uma aula do Crescinho. Um beijão para todos vocês.